bem-vindos a mais uma escola bíblica online da Primeira Igreja Batista em Santa Margarida. Você já passou por tribulação? Quem nunca, não é verdade? Pois é exatamente desse assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. A depressão por conta das tribulações, por causa das tribulações. Então, aproveite bem esse estudo, que seja uma grande lição para você. E que Deus abençoe a sua vida. Depressão, risco da depressão causada por conta das tribulações. Muitos entendem que o cristão, o crente, não passa por tribulações, não passa por problemas, não tem nada que o abale, nada que o deixe triste, nada que o possa afetar. Isso realmente não é verdade. Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? O cristão passa sim por vários problemas, por várias tribulações. Estamos num momento em que uma virose grave, uma virose que está levando à morte, está se espalhando pelo mundo todo. Uma pandemia, algo sem precedente nos últimos anos. Meu tempo de vida não vi isso. Países fechando fronteira, cancelando voos, fechando comércio, mandando os seus cidadãos ficarem em casa para que se tente conter o progresso dessa virose. Quem não ficará estressado, quem não fica nervoso, quem não fica tenso numa situação como essa? Quem não fica angustiado por conta de uma situação dessa? É claro que é normal. Quando essa lição foi escrita, com certeza não se tinha ideia de que isso poderia vir a acontecer, mas acaba sendo uma situação bem atual para os nossos dias. Todos nós cristãos, todos nós seres humanos, estamos sujeitos a doenças, a morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições. Quantos não estão preocupados nessa situação de isolamento, de ficarem sem emprego, de ficarem sem salário, de ficarem sem sustento? É normal que isso aconteça, e isso atinge a todos, a crentes e a não crentes. Paulo deixou isso bem claro, né, nas suas cartas. Ele foi um exemplo que passou por muitas angústias, por muitas tristezas, por muitos problemas. E, graças a Deus, ele não entrou em depressão, contrário aos outros exemplos que mostramos aqui. Essa é a lição número 12 da Revista Palavra e Vida, edição 64. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível no site batistafluminense.org.br. Essa edição tem por tema Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Tenho certeza de que quando ele escreveu essa lição não se tinha perspectiva a respeito do que está acontecendo hoje no plano mundial, né, de vários países, tendo essa tensão, esse nervosismo, claro, com as medidas que a gente tem que tomar de segurança, de higiene, de confinamento para evitar a propagação e a contaminação das demais pessoas. Mas isso gera uma grande angústia, gera grandes problemas, e isso é uma tribulação. A primeira pergunta, então, dessa lição é possível que alguém tenha uma vida sem tribulações? Bom, por mais que seja um exemplo de vida, por mais que seja alguém que foi um vetor assim sensacional para espalhar o evangelho no mundo, a pregação de Paulo atingiu a todos os cantos do mundo antigo e nos atinge, vem até nós pela Bíblia até hoje, né? Paulo mesmo passou por muitas tribulações, ele passou por muitos problemas, né? A pregação do evangelho, que foi o seu carro-chefe ali, foi sua atividade principal desde que ele teve encontro com Cristo,
lhe causou muitos problemas. Lhe causou perseguição, lhe causou nudez, ele apanhou, foi injustiçado, enfim, ele passou por muitos problemas que, de fato, lhe deixava atribulado. Foram tribulações que ele sofreu. E aí a gente pergunta, é possível alguém viver sem tribulação? Sem tribulação não é possível. Estamos no mundo e o mundo nos aflige o tempo todo, o dia todo, com todas essas coisas. O que vamos comer, o que vamos vestir, se vamos ter comida ou não, como vamos fazer. O dinheiro vai faltar, a economia mundial será que quebra, será que não quebra? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? É uma angústia natural, é algo que nos deixa nervosos, perplexos com todas essas coisas. Mas olha só, apesar de todos esses problemas que Paulo enfrentava, a gente não consegue achar alguma passagem na Bíblia em que ele esteja reclamando da sua condição, das suas adversidades. Muito menos a vermos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestades ou angústia. Paulo não promete nisso a ninguém, né? Ele não fala para ninguém que a gente ia ter uma vida sem tristeza, sem angústia, sem problemas. Ele passa por problemas, ele narra seus problemas, mas ele não reclama desses problemas. Ele está, como é que se diz? Enfrentando-os de uma forma muito sóbria, né? Com muita, vou falar tranquilidade no meio da tribulação. São palavras que não condizem muito bem, né? Na situação atual, dizer que estou tranquilo não é compatível. Todos nós estamos intranquilos com isso. Mas lá em Filipenses 1:21, ele chega a dizer: portanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Tamanha as suas tribulações, tamanho os seus problemas, tamanho as consequências da pregação do Evangelho. Ele chega à conclusão de que se ele continuasse a viver, ele iria continuar vivendo por Cristo. Mas se ele morresse, seria lucro. Porque, claro, ele pararia de apanhar, pararia de ser preso, pararia de passar necessidades e o seu corpo, que padecia com todos esses problemas, pararia de padecer. Não podemos entender que Paulo estava pedindo a morte, mas que, de fato, na situação que ele passava, se ele viesse a morrer, se Deus o levasse, né, seria lucro, porque ele estaria com Cristo. Essa é a certeza que nós crentes temos, que após a morte estaremos com Cristo, estaremos numa situação muito melhor do que essa aqui, terrena. Mas enquanto estamos aqui, temos uma missão a cumprir, e Paulo a cumpriu da melhor maneira possível, que é pregar o Evangelho. Em 2 Coríntios 2, de 4 a 8, ele coloca algumas coisas a respeito das suas tribulações e provações. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste nesse corpo. Perceba que ele faz uma série de comparações um pouco antagônicas e no final compara com a morte e vida de Cristo, ou seja, a morte terrena de Cristo, levando sobre si os nossos pecados na cruz, e a vida eterna que Cristo nos promete e que ele ele obteve vencendo a morte, né, nesse antagonismo, né, de sofrimentos e vitórias. Então ele começa: atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando no corpo o morrer de Cristo, para também a sua vida
se manifeste em nosso corpo. Nosso tema aqui é a tribulação, né, por conta, a depressão por conta de tribulações. Perceba que Paulo faz uma diferença entre tribulação e angústia. Atribulados, porém não angustiados. Qual é a diferença entre essas duas palavras? O que significa tribulação e o que significa angústia? Bom, o pastor Eduardo comenta aqui que a palavra que Paulo usou no grego foi thlibou, né? Que significa sofrer duramente, ser posto à prova. Prova é uma palavra que a gente não gosta, né? Falou para o aluno que vai ter prova, todo mundo começa, ai meu Deus do céu, vai ter prova. A gente não quer fazer prova porque a própria palavra prova deixa todo mundo nervoso. Ser posto à prova, ser provado é algo muito mais complexo, muito mais complicado. Paulo está dizendo que ele está sendo atribulado no sentido de ser posto à prova. E aí eu pergunto, toda tribulação que a gente passa gera algum efeito? Gera. Toda tribulação, toda prova gera um efeito. Como eu acabei de falar, se falar para o aluno que vai ter prova, ele vai ficar nervoso. Por mais que saiba a matéria, por mais que tenha firmeza naquilo que vai fazer, o aluno vai ficar nervoso, porque é aluno. Nós, quando somos postos à prova, né, somos atribulados, nós temos no nosso coração, nos nossos sentimentos, algumas reações que são normais. Ficamos nervosos, ficamos tensos, ficamos preocupados. A situação atual, volto a dizer, nos deixa tensos, nos deixa nervosos e nos deixa preocupados. Isso é do nosso corpo, da nossa forma, da forma como Deus nos fez. Ficamos sim um pouco angustiados, mas essa angústia não pode ser aquela angústia, aquele nervoso que vai nos derrubar, vai nos atolar. Paulo faz então uma distinção entre tribulação e angústia. Ele não está falando daquela angústia, daquela ansiedade, desse nervoso natural que a gente sente quando uma notícia ruim, quando um problema nos atinge. Essa angústia, essa tristeza, esse nervosismo é natural. Somos seres humanos, são sistemas nossos de defesa e nós precisamos manter isso bem, funcionando bem. Paulo está falando daquela angústia que permanece, que fica o tempo todo, né? Aquela que entristece o coração, aquela que causa aquela ansiedade terrível, né? E leva a afundar o ser humano. É normal, nessa situação que nós estamos, ficarmos ansiosos. Quem não vai ficar ansioso? Olha, as aulas suspensas, estamos estudando em casa, algumas escolas estão estudando em casa, outras estão suspensas, algumas faculdades fecharam o semestre, e agora o que vai acontecer? Eu vou perder o curso, eu não vou me formar, a gente vai ter comida, a gente vai ter dinheiro. São angústias, são estresses que ficam sim em nosso coração. É normal que tenhamos essas dúvidas, é normal que tenhamos essas situações nos afligindo. O que não é normal é que isso se torne uma falta completa de perspectiva, uma falta completa de esperança. Não podemos nos entregar a estes problemas. Precisamos enfrentar o que está acontecendo no mundo e no nosso país com sobriedade, com tranquilidade, com equilíbrio. É necessário manter o equilíbrio, ok? Nossas mentes e nossas almas precisam estar tomadas por uma paz que é difícil de explicar, mas essa paz vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós crentes temos a certeza da salvação. Nós crentes temos a certeza
que Deus nos deixou um Consolador. O Espírito Santo dele veio, após a sua subida, morar conosco, morar em nossos corações. E esse Espírito Santo de Deus precisa nos dar essa tranquilidade de que, apesar de atribulados, não estaremos angustiados. Apesar de perplexos, não vamos desanimar. Apesar de perseguidos, não estaremos desamparados. Estaremos abatidos, sim, mas não destruídos. Quem não fica nervoso, quem não fica cansado com todo esse estresse que está acontecendo? Às vezes a gente chega em casa e o noticiário fica uma notícia atrás de outra, só notícia ruim, né? O número de casos aumentando, o número de pessoas morrendo aumentando, e aquilo vai nos deixando nervosos e angustiados, e a gente precisa desligar a televisão um pouco para que a gente consiga aliviar. Ok? Mas essa paz inexplicável precisa estar em nossos corações. Paulo dizia já lá atrás, né, que ele estava ciente, que ele sabia que essas tribulações viriam sobre nós. Todos temos que estar cientes que ser crente não é não ter tribulações. Ter a paz que Cristo falou não é não ter guerra, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Cristo está dando não é aquela paz no mundo de ausência de guerra, né? A paz que Cristo dá é a certeza da vitória. Então, a certeza que lá no final tudo estará bem, tudo estará tranquilo, tudo estará nas mãos de Deus. Às vezes não da forma como a gente quer, às vezes não com os resultados que a gente quer, mas estando na mão de Deus estará com certeza melhor. Paulo faz uma comparação aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está fazendo uma comparação aqui, ele como vaso de barro, nós como vaso de barro, né, guardando um grande tesouro, que é a excelência do poder de Deus. O que pode nos trazer tranquilidade é o poder de Deus. Nós, por nós mesmos, não vamos atingir nenhum bom resultado. Deus sim pode nos trazer essa tranquilidade, né? Como Deus enchia a vida de Paulo e transbordava como um vaso de barro, cheio de imperfeições, né? É difícil a gente ver uma cerâmica toda bonitinha, no mínimo ela é porosa, no mínimo a sua pintura tem alguma coisinha um pouquinho mais torta, é artesanal, né? Difícil a gente ver uma cerâmica, nem os pisos fabricados são totalmente perfeitos, né? Quando você pega lá um lote de piso, tem um tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipos diferentes, alguns melhores, alguns piores, alguns que a cor ficou mais clara, outra ficou mais escura. Então não tem perfeição na cerâmica, desse tipo de cerâmica, né? E Paulo está falando de um vaso de barro, um vaso cheio de imperfeições, no qual tem o poder de Deus. E com o poder de Deus, ele se torna, sim, algo excelente. Não por si, mas pelo que ele contém. Não por sua vida, mas pelo poder de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Veja lá, em 2 Coríntios 1, 8 e 9, Paulo vai relatar algo grande, né? Olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a certeza de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Veja Paulo falando sobre uma tribulação que era acima das forças dele. Olha, nós estamos numa situação bem semelhante agora.
Não podemos esconder, não podemos deixar de falar que isso que está acontecendo, com certeza, é uma tribulação que está acima das nossas forças. É algo que nos abate, algo que nos estressa, algo que nos preocupa e algo com o qual nós não temos uma ferramenta absoluta de dizer, faz isso aqui que acaba em 5 minutos e está tudo resolvido. Não será assim. Temos que tratar esse assunto de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais prolongada, e isso nos trará com certeza alguns desgastes. Esse texto muitas vezes é servido de base, é usado como base para dizer que Paulo queria tirar a sua própria vida, né? Muitas pessoas sustentam essa ideia, mas Paulo não está sustentando essa ideia, não. Quando ele fala de desesperando, que ele ficou desesperados, né, a ponto de desesperarmos até da própria vida, Paulo está dizendo que ele não tinha recursos, que ele estava desprovido de recursos, desprovidos de toda a esperança nas suas próprias forças, né? Desesperado é estar sem esperança. Eu gosto muito de fazer essas análises dentro da raiz da palavra. Desesperado é sem esperança. Ele estava sem esperança na sua própria vida, ou seja, ele mesmo não tinha o que fazer. A vida dele, o que ele fizesse, não teria condições de resolver o problema, a situação que estava acontecendo com a sua vida, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Não ignorem o tamanho, a natureza, o que aconteceu conosco quando eu estava na Ásia, disse Paulo. Não temos como ignorar a natureza do problema que aflige a população mundial hoje, né, nessa situação que estamos passando. Não temos esperança no sentido de não temos nós ferramentas para resolver e sanar o problema. Temos ferramentas para frear e essas estamos usando, né? Usar a higiene, álcool gel, todas essas isolamento, são ferramentas que estão sendo colocadas para conter a propagação do vírus. Mas Paulo, ele estava passando por prisões, por surras, por calúnias, por perseguições e até por abandono. Irmãos seus, amigos seus, o estavam deixando de lado, deixavam de o visitar e deixavam de amparar. Causa aqui, é importante aqui a gente lembrar ou entender que naquele tempo não existia um sistema prisional como a gente tem hoje. Hoje o preso ele tem servido pelo governo o seu banho, as suas roupas, a sua comida. Apesar, sei lá, tem que lavar a roupa. Tem que lavar a roupa, mas tem roupa para vestir e tem condições de lavar a sua roupa. O preso naquela época era algo que nem comida recebia do governo. Se alguém não fosse até o preso levar comida, alguém de fora não fosse até o preso levar comida, ele não comia. Alguém precisava estar cuidando do preso para que ele não morresse. Então é uma situação bem diferente da que temos hoje, né? E nessa situação de prisão, Paulo foi abandonado pelos seus próprios amigos e irmãos, porque muitos, olhando aquela situação, primeiro, devem ter ficado com medo de ser preso também. Ora, se Pedro, que diz que ia com Cristo até o final, que ia morrer com ele, por ele e para ele, negou, como Jesus o disse, será que Paulo não ia ter os irmãos, amigos ali que iam, olha, eu não vou nem chegar lá porque eu também não quero apanhar, não quero ser preso, né? Muitos também devem ter visto Paulo, aquele cara lá que eu achei que era meu amigo, é criminoso, criminoso, está preso, deixa ele lá. Então Paulo sofria com isso.
pessoas que ele tinha em mais alta conta o deixavam, o abandonaram. E isso também o deixava triste, abatido e angustiado, né? Tudo isso acontecia não porque Paulo fosse de fato um criminoso, né? Paulo estava pregando a palavra de Deus. E por pregar a palavra de Deus, todas essas coisas aconteciam, né? Nenhum ser humano é capaz de suportar insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, com certeza, ficava triste, ficava estressado, ficava um pouquinho angustiado com essas coisas que lhe sobrevinham. Mas ele não deixava que isso fosse à frente, que isso crescesse e que se tornasse algo maior do que ele mesmo, algo maior do que Deus. E esse é um foco importante na situação que estamos vivendo, né? Não podemos deixar que essa angústia, que essa ansiedade se torne algo tão grande em que a gente não tenha mais saída. O grande perigo, o tópico 2 dessa lição. Qual é o grande perigo da tribulação e da angústia? Tribulação e angústia, tribulação todos nós passamos, angústia, ansiedade, problemas, todos nós vamos sofrer, medo, todos nós vamos sofrer. E depressão, como já dito nos vídeos anteriores, é uma doença, né? Ela pode ser genética, pode ser causada por alguns problemas hormonais, químicos no nosso corpo, hereditários até, mas se não for por esse tipo de problema, ela tem um gatilho, né? E esse gatilho, um episódio, algo que deixa a pessoa, tira ela do ponto de equilíbrio, né? E a gente tem que ter muito cuidado com relação, então, a essas tribulações que nos afetam. Angustiado, um pouquinho. Ansioso, um pouquinho. Pouquinho tempo suficiente para a gente recobrar a nossa sobriedade e lembrar que Deus está aqui para nos ajudar. João 16:33, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas, conjunção adversativa, né? Algo contrário, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, se eu venci, vocês também podem vencer. Então, as aflições fazem parte da nossa vida, as tribulações fazem parte da nossa vida e precisamos ter a certeza de que essas aflições e essas tribulações serão controladas por Deus. Deus nos ajudará a controlar os nossos sentimentos, Ele nos dará calma, Ele nos dará paz. Repito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? No meio dessas tribulações, aí sim devemos lembrar lá do Filipenses 4:13, né? Mas em todas essas coisas, né, somos mais que vencedores. Posso todas as coisas por aquele que nos amou, né? Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Enfim, a força vem de Deus. Tenho força, tenho poder para suplantar, tenho capacidade de suplantar essas dificuldades, essas tribulações na força de Deus. Como Paulo disse, é um vaso de barro com um tesouro que é o poder de Deus. Nós mesmos não temos por nós capacidade de suplantar essas coisas, é por isso que Paulo disse que não era desesperado, sem esperança em si mesmo, né? E a gente precisa confiar em Deus para que Deus nos ajude a suportar e passar esses problemas, né? Lembrando ainda de um detalhe,
que o ser humano, para ser lapidado, para ser melhorado, precisa passar por alguma prova. O ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo. O petróleo, para virar essa coisa que a gente usa, gasolina, diesel e outros produtos, passa pelo fogo, num processo de refinamento, para separar o que é bom, o que é ruim, o que serve como gasolina, o que serve como diesel. O ouro passa pelo fogo para separar as impurezas, tirar as impurezas e deixar só o que é ouro com a liga necessária a fazer. Para que Deus nos melhore, precisamos passar por alguns sofrimentos. Faz parte, é a ferramenta que Deus usa e não temos como fugir disso. Temos que entender que os sofrimentos são, de fato, usados por Deus para que sejamos lapidados e melhorados. 2 Coríntios 1, 19. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, não podemos, num momento como esse de tribulação, entender que nós vamos, por nossa própria força, por nossas próprias mãos, suplantar os problemas que aparecerão na nossa vida. Claro, vamos reagir ao que temos que reagir, vamos agir da forma como temos que agir, vamos tomar as atitudes que precisamos tomar. Tudo que está ao nosso alcance temos que fazer, mas o que vai nos trazer vitória, o que vai nos trazer tranquilidade, o que vai nos trazer esperança é o poder de Deus. Não nós mesmos, mas Deus. Ele ressuscita os mortos e leva à vida eterna, né? E nós não temos em nós essa capacidade, essa esperança. O que nos dá esperança é o Espírito Santo que habita em nós, crentes. Aquele que Deus prometeu e aquele que Deus nos mandou pelo o seu Filho. O fato é que, 2 Coríntios 4, de 8 a 10, fecho com esse texto, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, a angústia que permanece. Perplexos, porém não desanimados. As coisas vão nos assustar, mas precisamos manter o ânimo. Perseguidos por pregar o Evangelho, mas não estaremos desamparados porque Deus estará conosco. Abatidos, todos nós vamos ficar realmente extremamente cansados com tudo que está acontecendo. Porém não destruídos, porque Deus renova nossas forças, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus. Jesus morreu na cruz para que tivéssemos a vida eterna. Ele venceu a morte, né? Para que também o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dirija a manter a sobriedade, a calma, a tranquilidade em todos os momentos de tribulação. Nesse momento, a grande tribulação que está vindo sobre o nosso mundo é esse coronavírus. E a gente precisa manter a sobriedade, a tranquilidade, não em nós, mas em Deus, que Ele está no controle das nossas vidas e nos guiará até que isso tudo passe. Deus nos ajude, Deus nos acompanhe, Deus esteja conosco em todos esses momentos. Nada